Aqui do chat foi feita pela Larissa Monteiro. Ela pergunta o seguinte, ó: muita gente fala que a Bíblia proíbe imagens, mas ao mesmo tempo várias igrejas históricas têm imagens de santos. Olhando pela arqueologia e pela história da igreja, em que momento que a imagem vira idolatria de verdade? O que a gente vê é que desde o início, nas construções das primeiras igrejas, aparecem essas imagens, né? E até mesmo nas sinagogas lá do século I, a gente vê também imagens ali desenhadas no chão, sempre com essa intenção, né, de ser didática, de mostrar aquilo ali. Se a gente lê, por exemplo, o Martírio de São Policarpo, que é do início do século II, eles guardam os ossos de São Policarpo, assim como a gente vê também em Atos 17, que São Paulo, as vestes de São Paulo ali também eram usadas para fazer cura, né? O que a gente vê é que o testemunho de todas as igrejas apostólicas, tanto de lá do Oriente, pega até mesmo na Índia, quando os portugueses chegam na Índia, já tinha católico lá, né? E eles estão lá rezando pelos mortos, pedindo intercessão dos santos, usando incenso, tudo que a gente vê na igreja, mesmo que eles não sejam do Império Romano e tenham ficado sem contato com o Ocidente por séculos, né? Desde a pregação de São Tomé. Se a gente pega essas igrejas da Índia até a Espanha, as igrejas da Rússia até a Etiópia, todas elas pregam a intercessão dos santos. Por quê? Porque os princípios estão aqui na Bíblia, assim como os princípios da guarda do domingo estão aqui, e nós aplicamos isso, levamos às últimas consequências. Nós meditamos naquilo que os apóstolos dizem, procurando entender o seu significado. Quando a gente entende que nós não nos separamos de Cristo e que a nossa caridade, quando a gente chega no céu, aumenta ainda mais, não tem remédio a não ser acreditar realmente na intercessão dos santos. Então, quando passa essa idolatria, em momento nenhum na história, né? A única vez que talvez tenha acontecido algo assim é no tempo de Santo Epifânio, né? No século IV, em que a gente tem uma heresia que aparece, que eu não lembro nunca o nome dessa heresia, que ela é difícil de falar. Acho que é coliridianos. Que é o quê? Algumas pessoas que pegavam uns pães ali e ofereciam para Maria e depois eles comiam esse pão. Isso é idolatria, é fazer um sacrifício para Nossa Senhora. A gente não pode fazer isso. Toda a honra que a gente dá para Nossa Senhora e para os santos é dentro da missa, que é o sacrifício do filho para o pai. A gente precisa estar dentro dessa ótica para que seja realmente uma reverência e não uma adoração. Então, nesse momento aparece isso, a igreja combateu essa heresia, da mesma forma que hoje nós combatemos a heresia iconoclasta, que diz que a gente não pode ter imagem alguma de Deus. No Antigo Testamento não podia ter, porque Deus não tinha imagem, mas agora, Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Nós vimos a sua glória e, portanto, nós podemos ter imagens de Jesus Cristo. A gente consegue ver agora Deus tem um rosto. Deus agora tem um rosto, né? Como no Antigo Testamento. E acho que é isso, né? Não tem um momento em que passou a ser heresia. Tem essa discussão aí no século VIII, né? Quando um imperador, ou seja, nenhum dos bispos, dos fiéis, dos santos falam disso, vem um imperador e tenta proibir o uso das imagens por influência dos muçulmanos, que eles também dizem que não pode ter imagem alguma, né? E aí os bispos da igreja se levantaram, a cristandade toda, e resgataram o costume que recebemos desde a época dos apóstolos, entendendo que Jesus Cristo tem imagem, então por isso nós podemos ter imagem também. Depois essa discussão, ela some, né? Não se fala mais disso, ou seja, por séculos a igreja tem os ícones ainda e tudo certo. Até que depois da Reforma Protestante, na segunda onda da Reforma Protestante, é que se critica de novo, naquele processo lá que às vezes as pessoas chamam de um jeito engraçado, né? O só ladeira abaixo. Ou seja, porque os primeiros que fizeram a reforma não criticavam isso. É algo que veio depois, nas outras gerações dos protestantes. Então, assim, tem uns 1000 anos em que a igreja não teve problema quanto a imagens. É só algo que os protestantes resgataram, como se a igreja tivesse passado 1000 anos sem Cristo. Se Cristo tivesse abandonado a humanidade por um milênio inteiro. Comentários, pastor. Se você voltar atrás aí, eu mostrei pais da igreja, contrariando tudo que o Ariel falou. É um engano, não sei quem passou essa informação, mas é uma informação mentirosa, de que essa prática de cultuar a Deus com imagens no culto é uma herança apostólica. Por isso que eu digo que a igreja católica, na aparência ela adora, mas em essência ela é pagã. Porque cultuar a mortos, a imagens, se prostrar perante imagens, é submissão dos vivos aos mortos, é desobediência a Êxodo 20, Romanos 2,8 diz que eles que fazem essas coisas são obedientes à iniquidade, é estabelecer a mentira como verdade, porque a Bíblia é verdade, o Espírito é verdade, Cristo é a verdade, os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade, e as imagens do culto é tudo mentira, porque nenhuma imagem religiosa reflete verdadeiramente o ser projetado nela. Vocês estão enganados. Quarto lugar,
a Deus com imagens no culto é usurpação de um direito divino de conceder autoridade a quem ele quer. O homem é a imagem enquanto ele está vivo e visto. Morreu, deixa de ser visto e perde autoridade na terra. Se o morto aparecer, o vivo tem autoridade para repreender. A aparição de Maria lá em Fátima, se fosse para um filho meu, a minha filha de 4 anos repreenderia em nome de Jesus. Quinto lugar, a igreja do Antigo Testamento não tinha imagem de escultura na adoração que ela prestava a Deus. A igreja cristã primitiva era contrária a qualquer tipo de imagem, pois isso fazia diferença em relação ao culto dos pagãos. Como arqueólogo, ele deveria conhecer mais um pouquinho da história e saber que os romanos até consideravam os cristãos ateus por falta de imagens. E os cristãos herdaram, pode rir. E os cristãos herdaram isso de quê? Pois os primeiros cristãos vieram do judaísmo. Então a influência judaica, eles conheceram no cativeiro as consequências da idolatria. Nem mesmo os judeus alexandrinos, influenciados pelo helenismo, usavam imagens em culto. Segundo, por que a igreja cristã primitiva não usava imagens em seus cultos? Invisibilidade de Cristo e do Espírito. Porque me viste, creste, bem-aventurado que não me viu e creu. Não andamos por vista, mas por fé. 2 Coríntios 5,16. A ninguém conhecemos mais segundo a carne. Não conhecemos Cristo segundo a carne. E o Didaquê não confirma nada do que o Ariel falou. É tudo engano, é tudo invencionice da igreja romana. Jesus encarnou e não deixou nenhum ensino que se permita entender a possibilidade de se fazer imagem dele. Ele assumiu a natureza humana, mas não forneceu modelo a escultores nem pintores. Ele não veio revogar a lei, nem os profetas, e a lei e os profetas é contra o uso de imagens culticas. E Pedro disse que, 1 Pedro 1,8, a igreja não vê Jesus, mas ama Jesus sem ver. Não é lícito ter imagem de Jesus na igreja, porque sua natureza divina não pode ser retratada. Seu corpo, como agora, é glorificado. Então, peraí, para ele nascer de Maria e ser Theotokos, que Price questiona esse dogma do Theotokos, para ele nascer de Maria, para ela ser mãe de Deus, as duas naturezas têm que estar unidas, mas para fazer imagem se separa a natureza de Jesus. Não. O que tem aqui é humano e divino, mas hoje ele é Deus. A imagem expressa da divindade está naquele que está glorificado à direita do Pai. Pastor, vamos para a pergunta do chat para o pastor Eliseu. Vamos lá. Vamos lá. O Marcos Vinícius Ramos, ele perguntou para o pastor Eliseu: eu cresci ouvindo que idolatria é se ajoelhar para uma imagem, mas hoje em dia parece que tem gente que idolatra dinheiro, político, famoso. Como que eu sei na prática se alguma coisa já virou ídolo no meu coração? Quando isso domina sua vida, quando você depende disso e não depende de Deus, quando sua boca fala do que seu coração está cheio, quando você não vive sem isso. Se você perde a dependência divina, como Israel fez, e se prostrou perante a estátua da serpente, você é idólatra. Se você ama o dinheiro como Geazi e mente para ter dinheiro, mesmo tendo Eliseu exortado a não fazer, você é idólatra. Se você, como Judas, vende Jesus por 30 moedas, mas o perfume que oferece a ele é criticado porque 300 denários, Jesus não vale 300, mas vende Jesus por 30, você é idólatra. Se você, como filho pródigo, vira as costas para o seu pai, sai da igreja porque o profeta profetizou que você ia prosperar e não prosperou, por causa de grana, você é idólatra. Se você pensa que é o partido de direita ou esquerda que vai solucionar a solução do Brasil, que vai solucionar o problema do Brasil, você é idólatra. Nada pode estar no mesmo nível de Deus, nada pode estar acima de Deus. Todas as coisas devem continuar abaixo de Deus. Quando um ser humano se prostra diante de uma imagem, ele está rebaixando a si mesmo. O homem é formado à imagem e semelhança de Deus. E quando Ariel falou que Deus não é contra a matéria, contra o que é visível, porque Deus fez o homem, sim, o homem foi Deus que fez. Deus não é contra a imagem, porque Deus mandou fazer a Arca da Aliança. Sim, a Arca da Aliança foi Deus que mandou fazer, mas não mandou ninguém adorar, não mandou ninguém se prostrar. O dinheiro é bênção? É. A política é bênção, conjunto de opiniões é. Agora, colocar essas coisas como única solução é idolatria. E tem pastor idolatrando política? Tem. Tem gente idolatrando grana? Tem. Assim como tem gente idolatrando fama, tem gente idolatrando like. Mente em nome de Deus para ferir as escrituras. Não tem coragem de abrir as escrituras, fazer o exame, respeitar o texto e o contexto. Você está idolatrando a sua tradição. Jesus disse por 2 vezes que existem pessoas que colocam a tradição acima das escrituras. Isso é idolatria. Isso é idolatria da tradição. Assim como tem gente que idolatra simplesmente mãe, pai, dinheiro, riqueza, fama. Tem gente que idolatra imagem porque cria uma dependência. Não vive por
Não vivemos por vista, vivemos por fé, mas você depende de algo visível para ter certeza de que está se comunicando com o espiritual. Você precisa de algo visível para ter certeza que está se comunicando com aquilo que é celestial. À luz da Bíblia e da história, você é idólatra. Isso sim, como o Ariel tá gostando de chamar a gente, isso sim é heresia, isso sim é erro, isso sim é distorção das escrituras. E repito, porque ele falou mais uma vez, o conceito do domingo está nas escrituras, está na prática da igreja primitiva. Mateus, João, Lucas, Atos, Cartas e Apocalipse. O uso de imagens não está nas reuniões de culto. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Cartas, Apocalipse. Só lá para o fim do 2º, 3º século, outros dizem que a partir do 4º século é que isso é feito, quando a igreja entra aí nesse desvio doutrinário, e a reforma protestante é um chamamento divino, pelo menos inicialmente falando, porque houveram pré-reformadores, para que as pessoas voltassem às escrituras, à fonte pura. Eu não estou aqui desprezando a tradição. Eu só estou dizendo que a tradição tem seu valor? Tem. Se ela se submeter às escrituras sagradas. E os próprios padres, próprios pregadores que na história da Igreja Católica escreveram e formaram conteúdo para a patrística, concordo com o que eu estou dizendo. Só a Bíblia é inspirada. O padre que sempre posta, com todo respeito, eu feri o padre? Eu tô machucando, né? Não, quando você falou que que todos os padres da igreja defenderam a autoridade... Eu não disse todos, então não me interrompa se for para falar em verdade, Ariel. O padre que te defende quando você acaba de fazer seus debates, ele não debate com... Aí você tá baixando o nível, não, pastor. eu não concluí o argumento. O padre escreve um e-book uma vez. Não, vou falar de e-book, Ariel, não. Você tá tentando fazer um showzinho agora aqui no final. Eu vou fazer um show. Qual é a questão? A questão é, eu disse que na patrística houveram pessoas que formaram conteúdo para ela. Houve pessoas, obrigado pelo português. Teologicamente, eu preciso te ensinar. Houve homens que escreveram houveram pessoas que escreveram sobre a patrística e eles concordando com as escrituras. O padre concordou que a tradição eclesiástica não é inspirada. A apostólica, sim. Pronto. E a tradição apostólica é aquilo que eles deixaram registrado nas escrituras sagradas. 3 minutos para comentário. Pena que isso aí não está escrito na Bíblia, né? Que a tradição apostólica é só o que está escrito na Bíblia. Você pega a 2ª carta Tessalonicenses 2,15, ele diz que a gente tem que ser fiéis àquilo que ele pregou. Se você quiser, a gente comenta. Que foi ensinado, seja de forma escrita ou de forma oral. E tradição humana, por falar de tradição humana, uma tradição humana é dizer que só a Bíblia tem a tradição apostólica. Isso apareceu no século XVI. Ninguém falou isso antes disso. Por 1500 anos, ninguém guardou, nenhuma das igrejas apostólicas, esse ensinamento. Aí, na Revolução Francesa, na modernidade, na Reforma Protestante, é que vem esse princípio individualista de que eu faço a minha própria interpretação. Isso é uma tradição humana, é você se colocar acima de Deus. É como Coré, Datã e Abirã, em Números 16, que negam a autoridade de Moisés para fazer o seu próprio culto. Assim como os pastores hoje, sem ter sucessão apostólica, pegam a escritura, decidem que só aquilo ali é a base da tradição apostólica e começam a fazer a sua própria interpretação, assim como os judeus tentaram fazer a própria imagem que eles imaginavam de Deus, que era o bezerro de ouro. Isso é idolatria, né? Eu achei interessante a pessoa ter comentado aí nessa pergunta que quando que isso passa a ser idolatria, né? Quando a pessoa ali tem... Por exemplo, você pega os pastores, né? Tem gente que, quando aparece a foto de um pastor, começa a gritar, fica louca que ele vai fazer ali uma pregação e tal. Quando que isso passa a ser idolatria? E eu achei interessante, porque se a gente for lá para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo de 16 em diante, nós temos o jovem rico. E ele pede lá ele diz assim, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus fala, segue os mandamentos. Versículo 18, quais? Ele diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí alguém pode perguntar, e a idolatria? É o que vem logo em seguida. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então a seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque esse é o pecado da idolatria. E quantas vezes os pastores criticam essa prática da gente ter as imagens, que é uma forma de transmitir o evangelho, assim como nós temos a escritura, né, a Bíblia, que é feita de papel e tinta, nós temos uma música, nós temos uma novela da Record, nós temos uma imagem, isso é uma forma de transmitir o evangelho. Quantas vezes eles não criticam isso?
e passam por cima do que aconteceu com o jovem rico aqui. Ficam procurando dinheiro, explorando o povo. Isso é idolatria. Toda vez que Jesus fala de idolatria, ele não fala de imagem. Ele fala da ganância, da avareza, de querer dinheiro do povo, de querer explorar o povo, de querer se apegar às suas riquezas. Isso é idolatria. Que pena que hoje a maior parte dos pastores protestantes criticam tantas nossas imagens, como vimos aqui, desde a primeira igreja existe imagem lá, e não criticam essa ganância de ganhar dinheiro em cima dos fiéis simples. Que pena. Acabou? A gente fala que é dentista, mas ninguém avisa